Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema regras de envolvimento. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo o conteúdo que é produzido por aqui, também com certeza mais pessoas serão ajudadas e impactadas por este canal para a mensagem de Cristo Jesus. E também quero convidar você que é aventureiro a colocar o seu lenço nesta semana, estamos aí na semana do lenço dos aventureiros, para você divulgar esse ministério tão importante para que pessoas também possam conhecer a Cristo Jesus através do Clube de Aventureiros. E como eu sempre tenho pedido por esses dias, se você pode contribuir financeiramente com a ADRA para auxiliar os nossos irmãos que estão lá no Rio Grande do Sul, estou deixando aqui na descrição do vídeo, no primeiro item, o Pix da ADRA e também no comentário fixado para você poder auxiliar financeiramente com qualquer valor, para que a ADRA possa auxiliar as pessoas que estão passando por necessidade e dificuldade por lá. E também não deixe de orar pelo Rio Grande do Sul, não deixe de orar por todas as pessoas que foram impactadas por aquela tragédia, as pessoas que perderam os entes queridos, perderam suas casas, para que Cristo possa tocar em cada uma delas e que elas possam sentir essa esperança e essa tranquilidade na certeza da esperança do retorno de Cristo Jesus. Maravilha? Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema regras de envolvimento. Quando nós olhamos ali para Jó, capítulo 1 e capítulo 2, que é o nosso texto de estudo dessa semana, nós percebemos algumas coisas muito interessantes nesses dois capítulos. Nós temos nesses capítulos uma reunião de todos os representantes, de todas as criaturas, de todos os seres que representam ali todos os mundos que Deus criou. O interessante nesse texto é que Satanás vai como representante do planeta Terra. Não que ele seja, mas ele se nomeou representante da Terra e ele vai nesse local, nesta reunião. E aí Deus fala assim, você tá vendo o meu servo Jó ali, ele é um cara fiel, é um cara que me acompanha, ele não serve você não, porque Satanás fica falando que ele manda no planeta Terra e que todo mundo serve ele. Aí Satanás começa a apontar algumas coisas. No capítulo 1 ele fala assim, claro, você suborna Jó, você dá tudo o que ele tem dinheiro, ele tem família, ele tem casa, ele tem bens, é por isso que ele não fala mal do Senhor, porque o Senhor está subornando ele. Toca pra você ver nas coisas que ele tem, para ver se ele não vai parar e começar a blasfemar contra o Senhor. E aí Deus fala assim, não, eu não toco em nada, quem toca é você, Satanás. Então pode fazer o que você quiser, só não pode tocar na vida dele. E dessa forma Satanás toma tudo. Jó perde a sua casa, a sua família, os seus bens, mas ele continua fiel a Deus, ele não peca e também não atribui a Deus nenhuma falta. E aí depois nós vamos no capítulo 2 de Jó. A mesma coisa está tendo a reunião e Satanás mais uma vez fala que Jó só está agradando a Deus porque ele não teve a vida dele tocada, não tocou nenhuma ferida. Mais uma vez Deus fala assim, então pode tocar nele, mas você não pode matá-lo. Você não está liberado a matá-lo. E aqui nós temos algumas coisas interessantes, porque mais uma vez Jó sofre e o contexto de Jó é esse sofrimento por essa doença que ele pega, que vai acompanhando ele ali até o final do capítulo 42 de Jó. Só que o que eu quero destacar com vocês nessa segunda-feira são duas coisas. Primeiro, esta vontade de Jó de continuar com Deus, mesmo sem entender o panorama do grande conflito, mesmo sem entender as coisas que estão ocorrendo ali por trás. Jó, ele não peca, no sentido de ele não fica blasfemando, ele não fica acusando a Deus de todas as coisas ruins. E nós vamos ver ao decorrer, nós não vamos estudar nessa semana, mas se você ler ali Jó, você vai ver que o Jó tem as suas indagações e não é nenhum problema você indagar a Deus. Nós já conversamos nesse trimestre sobre isso, não tem problema nenhum você questionar. O ponto é você começar a desafiar, a duvidar da existência de Deus, a duvidar das coisas ruins. Aí que é o grande problema, porque é nesse instante que Satanás te pega e te leva para o mau caminho. Então Jó, ele não fica acusando, ele não fica apontando para Deus, ele vai vivendo, ele vai sofrendo, mas ele continua sendo um servo fiel a Deus. E o segundo ponto importante de nós olharmos
para todo esse contexto de Jó capítulo 1 e de Jó capítulo 2 é o seguinte: se Jó soubesse que a vida dele estava sendo ali testada na visão de um grande conflito, será que ele honraria a Deus ainda de forma mais forte? Porque lembre-se, Jó não sabe o que está acontecendo e Jó continua sendo fiel a Deus. E aí nós podemos pensar da seguinte forma: muitas vezes na nossa vida nós não sabemos o porquê nós passamos as coisas que passamos. Muitas pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul não sabem por que ocorreu aquela tragédia na vida delas. E muitas vezes nós podemos até questionar a Deus, só que nós não podemos acusar a Deus pelo mal que acontece. Porque Jó, capítulo 1 e 2, deixa muito claro que todo o mal que acontece no planeta Terra é porque Satanás age. E de alguma forma, Deus quer usar aquela tragédia para conduzir pessoas a Ele. Jó foi usado para converter os seus amigos a se lembrarem de quem era Deus. Muitas pessoas que perderam as suas coisas lá no Rio Grande do Sul vão ser usadas por Deus, não porque Deus quer trazer aquela tragédia para aquelas pessoas, mas Ele vai usar a tragédia para conduzir pessoas a Ele, porque lembre-se que o maior propósito de Cristo é salvar tanto você quanto a mim e nos conduzir à vida eterna. E Ele vai usar todos os métodos e as maneiras que tiver ao seu alcance, dentro das regras que Ele mesmo estabeleceu, para que você seja salvo e para que eu seja salvo. Então, os problemas que ocorrem na nossa vida, todas as dificuldades, as perseguições, Deus utiliza isso para nos aproximarmos mais dele, para que possamos realmente entender como ele é e possamos fazer como Jó, não pecar no sentido de não ficar duvidando da existência de Deus. Não que Jó nunca pecou, porque todos nós somos pecadores e todos nós pecamos constantemente, mas no sentido de não pecar, de não ficar atribuindo ou duvidando da existência de Deus e também não falar que foi o Deus culpado de todo o mal que existe. Esse é o maior pecado, é quando nós atribuímos a Deus o mal que existe na nossa vida, sendo que Deus é bom, Deus é amor e nele não existe maldade. Que possamos realmente refletir nisso, principalmente nesse contexto que nós estamos aqui vivendo, do grande conflito e com as tragédias ali no Rio Grande do Sul. E nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez, meu Pai, o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor nos apresenta esta verdade tão clara, meu Pai, que o Senhor se importa conosco. Estamos entendendo que Jó, ele não sabia de nada que estava acontecendo com ele, do porquê, meu Pai. Mas mesmo assim, ele continuou um servo fiel ao Senhor. Assim como nós não entendemos o porquê está acontecendo essas coisas lá no Rio Grande do Sul, mas uma coisa nós sabemos, que este mal que ocorre neste planeta não é culpa do Senhor, e sim culpa de Satanás. Meu Pai, pedimos que o Senhor continue fortalecendo a cada pessoa, principalmente as que estão passando por dificuldades, e de uma forma especial pelas pessoas do Rio Grande do Sul, meu Pai. Nós estamos ouvindo as notícias, pessoas que perderam casas, parentes, famílias, perderam bens, que o Teu Santo Espírito possa tocar cada uma delas, meu Pai, e que elas possam ser como Jó, fiéis ao Senhor mesmo na provação e na dificuldade, que elas possam não duvidar da Tua existência e também nem apontar e acusar o Senhor do mal que existe. Que possamos continuar caminhando em Tua direção, meu Pai, através da Tua ação entre nós, para que possamos alcançar a vida eterna, não por méritos nossos, mas pelo Teu mérito conquistado na cruz para nos resgatar. Nos perdoe, meu Pai, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que erraram contra nós, e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o conteúdo é de relevância e dessa forma mais pessoas conhecem a Cristo Jesus, mais pessoas são impactadas pelo conteúdo aqui, pelo próprio algoritmo do YouTube, para que pessoas possam se converter através da ação do Espírito Santo. E também você pode auxiliar clicando no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês.
Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!